Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Facto. Lembrando a todos que estamos nas diversas mídias e inclusive em Spotify. Hoje faremos uma entrevista com o professor Dr. Celso Heitor Freitas Júnior. Ele é urologista formado pela Faculdade de Londrina, fez a residência no servidor estadual e doutorado na USP. Atualmente ele é diretor do Hospital Clínico do Hospital Mirante e ele é membro do núcleo de uro-oncologia da Beneficência Portuguesa. E nós vamos falar sobre cálculos renais, um problema que acomete muitas pessoas, pode causar dores muito intensas, problemas renais e infecções e outras coisas que ele vai nos explicar. E quem já teve sabe do que nós estamos falando, não é isso, Celso? Obrigado por você ter vindo mais uma vez à segunda entrevista, né? É isso mesmo. Show de bola. Obrigado por você ter vindo. Imagina, Liboni, eu que agradeço. Um prazer estar aqui novamente, participando aí do seu canal, que é um sucesso, né? A gente acessa também, vê os colegas, os amigos, né? Fica feliz que você os prestigia também. E trazer, né, as informações para as pessoas, procurar trazer informação de qualidade. E cálculo é um assunto frequente e doloroso. É uma pedra no seu caminho, é isso? É isso que piadinha mesmo. sem graça, né? Bom, lá, Celso, o que é cálculo renal? Me explica isso daí. Então, por que surgem essas pedras? Que tipo que tem de pedras? Sim, os cálculos renais, o nome, vamos dizer assim, médico, né, científico, é a litíase, né, a gente chama cálculo a litíase e urinária e comumente conhecidos, popularmente conhecidos como pedra no rim. Por quê? Porque é um aglomerado de cristais e que tem uma consistência rígida, endurecida, que realmente tem um aspecto calcário, vamos dizer assim. Então daí vem o nome das pedras no rim, dos cálculos renais. É um problema realmente muito frequente. Ele tem uma predileção para ocorrer numa fase mais frequentemente dos 20 aos 50 anos de idade. Então é uma fase da vida que elas estão economicamente muito produtivas. Então o impacto do cálculo renal, ele afeta as pessoas numa época muito importante da vida das pessoas, que traz realmente desconforto, problema, são coisas súbitas, né? E internações realmente, em alguns internações, em alguns cirurgias, casos, né? Associações com infecções, cirurgias. Então, realmente, é uma questão que ganha uma amplitude muito grande. E, como eu acabei de dizer, tem uma predileção para essa faixa de idade, dos 20 aos 50 anos, diminui nesses extremos, fora desses extremos, e tem uma predileção também pelo sexo masculino, né? É mais frequente no sexo masculino do que no feminino. Boa. E tem tipos de cálculo de ácido úrico, cistina, oxalato de cálcio e outros, não? Sim, os cálculos mais comuns são os cálculos de cálcio, né? Vamos colocar aí os cálculos de oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, cálculos mistos, fosfato e oxalato de cálcio, que eles vão ser responsáveis aí por aproximadamente 75% a 80% dos cálculos. Então, realmente é a maioria, né? Depois nós temos os cálculos de infecção, tá? Que é o cálculo, ganhou o nome de cálculo de Estruvita, né? Que são os cálculos de infecção. Eles estão relacionados ao metabolismo de bactérias, que as próprias bactérias geram cristais, condições para o aumento do tamanho desses cálculos, e as bactérias colonizam, elas vão morar nesses cálculos. Então são cálculos complexos de tratamento. O cálculo de ácido úrico, como você disse, né, está relacionado aos hábitos das pessoas que têm uma tendência eventualmente a ter uma acidez urinária. Os cristais de ácido úrico, eles se aglomeram com muita facilidade quando a nossa urina está com pH ácido. Então a acidez que o nosso corpo pode ter, uma acidose, ela favorece na urina a formação dos cálculos de ácido úrico. Então eu colocaria que esses 3 tipos são os principais. Nós temos cálculos de cistina, que são pouco frequentes, mas eles geralmente estão relacionados àqueles erros inatos do metabolismo, é uma coisa menos frequente, né? Mas eu colocaria
para as pessoas terem uma ideia, que nós sempre eliminamos cristais na urina. Isso é contínuo. Mas você vê a complexidade da urina, né? Porque é um líquido que ele está em constante saída, produção e drenagem. Então a urina está sempre em fluxo. Então, qualquer oscilação nesse mecanismo de acidez urinária, concentração da urina, vai favorecer esses cristais de se ajuntarem. E, por propriedades que a gente conhece, os cálculos de cálcio, os cristais de cálcio, melhor dizendo, eles têm uma afinidade muito grande, então eles têm uma tendência maior a se ajuntarem do que outros cristais, por exemplo. Tá. E aí, dentro disso, o que predispõe, você falou algumas coisas, mas, por exemplo, quem tem problema com cálcio, você tem uma dieta especial, quem tem ácido úrico também, você tem alguma maneira de mudar esse pH dessa urina para não formar o cálculo? Essa é uma questão muito, muito legal, muito interessante. Foi até objeto da minha tese, né, foi litíase, um tratamento clínico, né, em litíase e condução. Em relação aos cálculos de cálcio, sempre vem aquela questão, eu tenho cálculo de cálcio, eu tenho que reduzir o meu consumo de cálcio? Não necessariamente. Tá? O que ocorre? Nós não podemos ter um desbalanço na nossa ingesta, porque o cálcio ele é muito importante na nossa ingesta para a nossa saúde óssea, para a nossa saúde muscular, né? Mecanismos neurológicos que nosso corpo tem. Então nós precisamos muito do cálcio. Então, o que a gente sempre coloca para as pessoas? Você não deve ter uma dieta pobre em cálcio. Você tem que ter uma dieta normocálcica e dependendo, vamos colocar uma população, as mulheres, que eventualmente no climatério, né, pós-menopausa, tem o maior risco de ter uma osteoporose, né, uma osteopenia. Elas têm que consumir mais cálcio também e usar outros mecanismos que melhorem a ação do cálcio no corpo delas. Então, sendo bem objetivo, não é o cálcio em excesso da dieta que vai levar à formação dos cálculos de cálcio, por exemplo. É o quê? Uma pequena hidratação, né? Que é o fator ainda mais importante. A gente brinca, igual a avó dizia... A urina, né? Tem que estar clarinha. Tem que estar clarinha, porque a gente produzindo menos urina, esse líquido ele vai estar mais concentrado, né? Então, a constante hidratação ela é fundamental, ainda é o melhor remédio, e principalmente a água. Né? E o esvaziamento também, não ficar segurando, né? Exatamente. Então, assim, veio a vontade de urinar, não segurar, porque a urina, como nós sabemos, os rins são o nosso grande filtro. Então, o que virou urina é para ser eliminado, vamos dizer assim. Então, para você ter uma ideia, o cristal de oxalato de cálcio, que é o componente mais frequente dos cálculos de cálcio, se esses dois cristais se ajuntam no tubo digestivo, no nosso intestino, coisa que você conhece muito bem, eles se ajuntam lá, ele não é absorvido, ele é eliminado. Você está entendendo? Então, dependendo da nossa dieta, rica em cálcio e tal. Porque a gente tem na nossa dieta, principalmente de leguminosas, tal, a gente obtém oxalato, né? Os grãos, castanhas, alguma coisa assim. Mas se a gente tem uma dieta muito baixa em cálcio, na hora que o nosso alimento vai começar a digestão, vai chegar lá no intestino, como a gente tem pouco cálcio, outras substâncias, por exemplo, o oxalato é absorvido e aí vai estar em uma concentração maior e a gente vai formar cálculos. Por quê? Porque nós desbalanceamos o metabolismo nosso intestinal. São coisas bem interessantes. E um outro ponto que eu dou destaque também é o excesso de sal na alimentação. Né? O sal em excesso, ele prejudica a ação de certos protetores que evitam, porque imagina, né, essa complexidade toda da urina, nós temos protetores naturais que evitam com que os cristais se aglomerem e formem as pedras. O excesso de sódio, de sal, ele inibe a ação desses protetores. Então você imagina, o brasileiro,
que gosta de Sal. uma dieta rica em sal. Tomando pouco líquido, são os grandes vilões. Então a gente começa a ver que a fase de vida, que a vida é mais corrida, dos 20 aos 50 anos, faz sentido. Sim. Que às vezes as pessoas estão na correria, comem de repente em qualquer lugar, né? Não tem tempo, tal, bebe pouca água. Faz esporte, não hidrata tão bem. Exatamente. E aí então, se bem que o sedentarismo tem mais relação com a formação de cálculos do que a atividade física. Ah, é? O sedentarismo tem mais relação com a formação de cálculos. Por quê, hein? Olha, uma das hipóteses é eventualmente síndrome metabólica, né? Ah, entendi. E aí, Celso, uma coisa que eu queria te perguntar. Aí eu tenho o cálculo, e é importante captar esse cálculo para fazer análise? Fundamental. Se a pessoa, quando ela obtém o fragmento do cálculo, quando ela urina o cálculo em casa, né, que a gente fala que teve uma eliminação espontânea, ou é o resultado de uma cirurgia, né, que ele foi submetido, o médico entrega lá uns fragmentos, uns pedacinhos da pedra, já é importante para a gente. Por quê? Se vem oxalato de cálcio, você sabe que esse paciente ele tem o quê? Um tipo de cálculo que várias coisas podem levar à formação desse cálculo. Mas, de repente, ele tem um cálculo de ácido úrico, que já é um outro mecanismo. Um cálculo, eventualmente, de cistina, que é aquele menos frequente, mas pode acontecer. Então, dirige um tratamento inicial aí para a gente à base de orientações, né? Então a gente sempre encoraja os pacientes a fazerem. E para colher, claro, para facilitar, usa aquele método de filtro. Tipo o filtrinho, como né? se fosse de café, né? De café a gente fazia muito isso para a litotripsia, né? Extracorpórea, né? A implosão, que hoje em dia diminuiu muito o número de aparelhos como aquele, mas usava sempre, né? O filtrinho ali. É isso Boa. mesmo. E, Celso, como é que a pessoa sabe que tem cálculo renal? Quais são os sintomas e qual que é o diagnóstico diferencial? Pois é, o sintoma do cálculo renal, na maior parte das vezes, é o que a gente chama de cólica renal. Tá? A cólica renal é aquela dor súbita, ela vem de repente, ela não tem nenhum fator desencadeante, ou seja, não é porque a pessoa fez muito esforço, não é porque a pessoa carregou peso, não tem nenhum fator desse tipo. Ele vem subitamente. Então, em cólica. Vem uma dor em cólica na região lombar. Nas costas. Nas costas, né, na região lombar, de um dos lados. Né? Aquele cálculo ele desce do rim em direção à bexiga. Esse caminho entre o rim e a bexiga é feito por um canalzinho muito delicado que nós temos que se chama ureter. Esse canal é extremamente delicado, fininho, só passa a urina nele. Então imagina que de repente chega lá uma pedra e tope. Obstrui aquilo. Então quer dizer, o que traz a dor é porque quando essa pedra desce e para no canal, a urina vai passar e não passa. E aí ela vai represando e ela incha, dilata o rim. Então imagina um órgão que está quietinho começa a inchar. Aí vem essa dor terrível, né? Que é uma das dores top 5 aí, né? Que existem, né? Uma dor súbita muito forte. As pessoas falam, nossa, eu tive calafrios, eu tive vômito, será que é infecção? Na maioria das vezes, não. A intensidade da dor dá vômito, a intensidade da dor dá calafrio, mal-estar terrível. E então essa é a manifestação mais frequente. E a dor vai indo em direção à perna. Ela pode irradiar. Nos homens tem uma tendência de ir em direção ao testículo, né? Na região escrotal, do lado que está tendo a dor. Nas mulheres, às vezes, pega próximo à região vaginal. Então, todas essas informações, elas nos auxiliam a dar o diagnóstico. E lembrar também que, às vezes, as pessoas descobrem que tem cálculos renais fazendo um check-up. Então, ela está lá fazendo um exame, nunca teve cólica renal, aí encontraram alguns cálculos nos rins. Eu sou um caso. Eu tenho 2 pérolas lá que estão quietinhas há anos e nunca me incomodaram. Pois é. Quando o cálculo está parado no rim, ele não traz sintomas. Então ele não
a gente acompanha se o cálculo é muito pequeno. Está num lugar largo, lá na pelve renal, está quietinho. Não está obstruindo a passagem de urina. Tá. O grande problema de cálculos renais, Liboni, é quando os cálculos são aquele cálculo de infecção, que a gente falou, né? O cálculo de infecção ou o cálculo de estruvita. São cálculos grandes que eles vão crescendo rapidamente porque eles estão colonizados por bactérias. Então isso é mais frequente no público feminino, né? Porque as mulheres têm um risco de colonização da bexiga, né? Mais frequente que os homens, mais risco de infecções urinárias e às vezes na bexiga de forma ascendente, né, para cima, de baixo para cima, essa colonização pode alcançar os rins e dependendo do tipo de bactéria, a bactéria mais frequente que causa esse fenômeno se chama Proteus, Proteus mirabilis. É uma bactéria que ela tem uma enzima que ela degrada a urease, que é uma outra que é presente na urina, uma substância, e o metabólito dela forma cálculo. Então o cálculo cresce silenciosamente. Esses cálculos, a manifestação clínica deles ou é dor ou vai perdendo a função renal. E aí tem que ficar, porque pode dar hidronefrose, né? Sim. Dilata e acaba dando esse problema. E os diagnósticos diferenciais seriam dor nas costas, uma lombalgia? A mais frequente é a dor nas costas de origem muscular, né? Que gera muita conversa entre nós e os ortopedistas, né? É que geralmente o ortopedista caracteriza bem essa dor, né? Porque ele começa a dizer a sua dor piora quando você faz algum movimento tal, que não é coisa da dor renal, né? Então, mas é o principal diagnóstico diferencial, né? A ciatalgia, né, a dor do ciático, ela vai mais para a perna, para o membro inferior e vem por trás, né? Pega um pouco do glúteo, né, da nádega ali. E não pela frente. Não vem tanto pela frente. E irradia às vezes mais, né? Para baixo até do joelho. Então, assim, é que os sintomas clínicos realmente eles têm uma tendência de ajudar muito, né? E hoje a gente tem os métodos de imagem, né? Que realmente são os principais, né? E aí tem apendicite, também retrocecal, tem doença diverticular complicada, né? Bem falado. Tem várias coisas, né? Mas aí é o que você falou do método de imagem. Aí, se eu chego com uma dor característica, o que você pede? Exame de urina, sangue, ultrassom, tomografia? Uma dor típica, uma cólica renal típica, o médico, obviamente, ele já está autorizado na suspeita a tratar a dor, obviamente, né, do paciente. E o melhor exame para ele fazer de cara é a tomografia sem contraste. A tomografia é um método que, para cálculo renal, para hipótese de cálculo renal, ela já é feita, já é realizada com uma dose mais baixa de radiação. É interessante isso, porque os protocolos eles já são dedicados a isso. E a tomografia, a resolução dela para detectar o cálculo, ela é muito boa. Então, assim, às vezes é muito melhor, é melhor fazer na urgência a tomografia do que o ultrassom. Porque o ultrassom, imagina, a pessoa está com dor, ela vai ter que ficar segurando a urina, com a bexiga cheia. É muito desconfortável ficar manipulando a região que ainda está sensível das costas. E demora mais fazer. Então a tomografia é o exame de eleição, tá? Na urgência para ser feito. Tomografia computadorizada de abdômen total, sem contraste, né? Os exames de urina são importantes, principalmente na vigência de sintomas, né? Porque às vezes o cálculo está descendo perto da bexiga e as pessoas começam a falar que eu estou urinando de pouquinho em pouquinho. Você tem que diferenciar da infecção, né? Ou se tem infecção junto. Então, o exame de urina também eu destacaria tomografia e exame de urina. Tá. E aí, uma vez confirmado isso, dependendo da posição que tiver o cálculo, se está dando hidronefrose ou não, o que seja, quais os tratamentos clínicos? Precisa ir para casa, precisa internar, precisa alguma coisa a mais ou não? Pois é, a maioria dos cálculos, quando eles não ultrapassam o tamanho de 5 milímetros, a maioria deles, pouco acima de 90% deles, serão eliminados espontaneamente. Então você vê que a maioria dos cálculos, nessas dimensões, porque a maioria dos cálculos não são tão grandes, eles podem ser eliminados. E nós temos medicações para dar para os pacientes. A gente pode dar
medicação à base de corticoide, anti-inflamatório à base de corticoide, num período curto, que é para evitar o quê? Quando o cálculo está descendo, que ele não pare no canal e inflame e fique como se fosse preso. Exatamente. Desinflama com corticoide. A gente dá remédios que são chamados alfa-bloqueadores, que são remédios muito usados para a doença da próstata, doença benigna de próstata. Esses remédios, eles relaxam a musculatura do canal, do ureter, né, que leva a urina do rim para a bexiga, e ele fazendo esse efeito favorece a constante migração, né, a movimentação do cálculo. Então, isso a gente dá. Na crise, muitas vezes, lembra que eu falei no começo, muitas vezes, por que está dando? Está com dor? Porque o cálculo está parado no canal, a urina não passa direito e distende o rim. Na hora da crise mais forte, a gente orienta as pessoas a não exagerarem no líquido. Porque se ela exagerar muito no líquido, vai distender mais. Ela vai tomar muito, vai produzir urina e vai distender. Então, às vezes, a gente fala para as pessoas, olha, você está iniciando o tratamento agora, nós temos que controlar a sua dor, procure não tomar muito líquido nos primeiros 2 dias, depois a coisa vai se acomodando, o efeito dos remédios chega num nível bom. A gente usa, eventualmente, a Novalgina, né, que é a dipirona, né, associado, que tem uma resposta boa também, tá? E o uso do Buscopan, nem sempre, ele é muito utilizado, via de regra, nos pronto-socorros, mas ele é um antiespasmódico, né? Então, às vezes, ele inibe um pouquinho. Então, a gente procura usar mais o anti-inflamatório, muitas vezes a base do corticoide, para um tratamento em casa. Essa medicação que eu falei que relaxa o canal, a gente usa muito a tansulosina e a Novalgina. Boa. E vai internar quando não melhora a dor. Claro, eu acho que a dor é o indicativo, né? Quando a maioria dos pacientes melhoram, tem condição de ter alta. Mas vamos supor aquele que tem, olha, eu já vim nessa semana 2, 3 vezes no pronto-socorro, que a dor começa a ir e voltar. Tá. Aí a gente interna e a gente oferece tratamento cirúrgico. Porque o tratamento cirúrgico, hoje em dia, ele tem um índice de sucesso nesses cálculos, vamos colocar aí, cálculos até 1 centímetro, que estão descendo no ureter, causando cólica renal, acima de 90% a taxa de sucesso. Então é muito alto. Tá. E é feito através de equipamentos que estão sendo cada vez mais aprimorados. Então, é como se fosse um endoscópio, né, vamos dizer, um aparelho, uma câmera, melhor dizendo, né, uma câmera que a gente passa pela uretra e sem nenhuma incisão, nenhum corte na barriga, no abdômen, a gente vai entrando pela uretra e vai chegar no rim, no ureter, no ponto onde está o cálculo. E nós temos um grande aliado hoje em dia, que é o laser, né? Porque o laser, ele pulveriza o cálculo. Então, na hora que a gente alcança o cálculo, o laser vai lá, pulveriza o cálculo e você trata esse paciente, né, desse termo que certamente os seus ouvintes, telespectadores aí da internet, internautas já conhecem, que é a cirurgia minimamente invasiva. Então, são procedimentos que a gente faz, muitas vezes a gente dá alta no mesmo dia para os pacientes, né? E o índice de sucesso é muito grande. Tira a dor com a mão porque você desobstruiu, acabou. E a lipotripsia? Então, a litotripsia, que era o método que a gente usava mais antigamente, que a gente chamava de implosão, né? Isso. Que eram ondas, né? Que o paciente ele ficava deitado numa mesa, em contato com uma bolha de borracha, vamos dizer assim, que ela estava ligada num software, num computador. Então localizava o ponto do cálculo e eram ondas eletromagnéticas que se concentravam naquele cálculo. A vantagem da litotripsia é que você conseguia tratar mais pessoas, né? Você tratava muito mais gente. Só que para o cálculo da urgência, ela não era boa. Então ela era boa para quem? Para aquela pessoa que tinha o cálculo lá paradinho, que era grande, mas não estava trazendo problema. Então isso foi diminuindo a indicação desse método. Hoje está muito mais difícil a gente indicar isso. A gente indica mais o tratamento clínico, as medidas alimentares, as medidas de hábito de vida e, eventualmente, a gente faz esse procedimento que eu falei com a câmera, né, o tratamento cirúrgico pela uretra, até para cálculos no rim.
Então, às vezes a pessoa tem um cálculo lá, mesmo que ele não dá dor, mas é um cálculo grande que a gente prevê. Se um dia esse cálculo se mover, vai dar trabalho para a pessoa. Ou se fragmentar, né? A gente chega e trata esse cálculo cirurgicamente. E eu acho que a gente já abordou bastante coisa, eu acho que é interessante essas dicas que você está dando, que teve uma evolução importante. E quais as dicas, Celso, que você daria para a população em geral? Você já falou algumas coisas de água, evitar o uma sal, coisa, né? o sal, o sedentarismo é uma coisa impressionante. Em todo mundo que a gente conversa, em todas as especialidades, o sedentarismo é uma coisa que fator de risco, né? Fator de risco para tudo, né? Mais alguma dica que você queira dar? Olha, dentre os líquidos, né, importantes, eu destaquei que a água é o principal. Sucos de fruta cítrica, desde que naturais, já tem vários estudos que mostram que são benéficos para evitar a formação de novos cálculos, para evitar que os cálculos que a gente tem possam crescer, possam aumentar, né? E quanto maior o cálculo, maior é o risco dele dar problema. Então, os sucos de fruta cítrica são uma medida importante também associada. Os refrigerantes, por exemplo, as colas, né? Isso. Eles têm muito sódio, principalmente as colas, né? Eles têm muito sódio, então é um fator, dentre as bebidas, negativo, né? É um fator de risco para a formação de cálculo, então não serve como aquele líquido que a gente colocou. Alguns refrigerantes, por exemplo, aqueles à base de limão, eles têm até um pouquinho de citrato, né, que é um protetor, né, para a nossa formação de cálculos. Então, teoricamente, numa situação social aí, sempre preferi, eventualmente, uma soda, né, aqueles outros, que pode trazer, para quem tem esse diagnóstico já de cálculo, tem essa preocupação, procurar fazer isso. Outra coisa importante é a questão da hidratação do líquido, da água. As pessoas sempre falam, quanto que eu tenho que tomar de líquido? A gente sempre fala em média 2 litros, né? É claro, se a pessoa for mais alta, mais pesada, ela vai ter que tomar mais líquido, né? Porque ela vai demandar mais líquido para o organismo. Mas você falou no começo, a urina tem que estar clarinha. É o melhor método. Você tem que tomar bastante líquido, se policiar, e na hora de fazer xixi, a urina tem que estar bem clara. Aí você está vendo que você está tomando o líquido numa hora certa. Tem muitas pessoas que reclamam, minha urina está com cheiro forte e tal. A gente insiste na hidratação, a pessoa fala que melhora. Realmente eu estava tomando pouco líquido, né? E a questão da carne vermelha, né? A proteína de origem animal, né? A proteína de origem animal, ela produz uma acidez orgânica, né? Uma acidose mais por causa da degradação da proteína mesmo, né? Da proteína de origem animal. Essa acidez é um ambiente propício também para formar cálculo de ácido úrico, por exemplo. Então, às vezes, essa urina ácida, resultado do nosso metabolismo, ela favorece o quê? Forma um núcleo, o início da pedrinha é de ácido úrico e os cristais de cálcio vêm em volta. Entendi. É um cálculo misto. Exatamente, é um cálculo misto, isso acontece. Então eu sempre oriento as pessoas, a gente precisa de proteína, né, para nosso organismo funcionar e tal, das funções da proteína. Eu só falo para a pessoa assim, quando ela consome um pouquinho mais de proteína animal, churrasco, de repente está comendo mais carne vermelha, alguma orientação dietética, dieta de proteínas, né, essas coisas todas, se hidratar muito. Porque a hidratação vigorosa, ela minimiza, ela impacta positivamente frente a esse estado de acidose do nosso organismo. E conforme a gente estava dizendo, evitar sedentarismo, né? Tem as questões da síndrome metabólica, né? Obesidade rápida, né? Essas coisas de... Então tudo isso está relacionado. Celso, dentro dessas dicas, alcalinização da urina, porque você já falou sobre vitamina C e outras coisas que não ajudam muito. Mas e a alcalinização? A alcalinização, né, que é combater a acidez, ela auxilia muito a não formação de cálculos. E nesse caso, a gente tem medicações, né, o citrato de potássio é a medicação que a gente mais usa, que ele vai combater essa acidez. A gente faz esse controle através de exame de urina simples. A gente vê o pH da urina antes, geralmente era ao redor de 5, aí depois sobe esse pH acima de 6. Então,
essa alcalinização, ela inibe a agregação dos cristais para a formação de cálculo. É uma medida super importante para quem tem cálculo de ácido úrico, principalmente. Você trata pessoas que têm cálculo de ácido úrico só alcalinizando a urina. Tem pessoas que têm cálculos de ácido úrico, que são puros em ácido úrico, só com essa medida de alcalinizar a urina através de medicação associada a uma hidratação, água vigorosa, essas pessoas desmancham os cálculos. Boa. É impressionante. E uma outra pergunta dentro dessas dicas, tem gente que hidrata bem com cerveja, bebidas alcoólicas. Isso ajuda alguma coisa, Celso? A cerveja... Estou hidratando. Pois é, a cerveja ela estimula realmente, né, a produção de urina, né, a diurese, só que ela desidrata, né? Sim. Como a bebida alcoólica, ela desidrata. Então, realmente, a pessoa que os pacientes já falaram para mim, quando eu tomo cerveja, minha urina sai clarinha, né? E eu falo para ele, não, realmente, é um estimulante para a diurese, só que o problema da cerveja, como bebida alcoólica, ela produz muita urina, então ela te desidrata. Então esse fator da desidratação também pode gerar... É um efeito paradoxal, melhora uma coisa, mas hoje o rebote... você melhora, amanhã você está com risco de formar cálculo, né? Boa. Então, Celso, acho que você passou uma série de informações importantíssimas, né? Eu acho que nem vou falar da vitamina C, porque já está dentro das frutas cítricas, já faz parte do... É melhor comer uma fruta in natura do que comprar Mas tem uma... uma coisa legal da vitamina C. A vitamina C, ela é um substrato muito... A vitamina C, ela é metabolizada no fígado, ela produz oxalato, o ciclo da vitamina C, né? Então, a vitamina C, quando eu estou querendo chamar a atenção para as pessoas que usam como suplemento. Ah, entendi. Tá. Como suplemento, ela é diferente. Então, eu já tive pacientes que utilizavam doses altíssimas de vitamina C, que tinha que ter um cuidado a mais para não formação de cálculo. Favorece formação de cálculo de oxalato. Entendi. Em vez de ajudar, piora. Tem que ter, por exemplo, às vezes você fazer uma suplementação de uma coisa, né, orientado, tudo bem. A gente sabe que tem doenças neurológicas que estão doses altas de vitamina C de tratamentos, porém, para pessoas saudáveis, vamos dizer assim, isso pode favorecer a formação, porque no metabolismo do fígado, a vitamina C ela serve como uma fonte de oxalato interno, então às vezes forma. Uma outra coisa interessante que a gente usa muito hoje em dia é a suplementação de vitamina D. Isso. Não é verdade? Tá. Eu prescrevo, você prescreve, todo mundo. A gente sabe que é importante para a nossa saúde óssea. Tudo. Mas a vitamina D, ela auxilia muito a absorção do cálcio no intestino. Então a gente tem que tomar cuidado para não chegar naqueles níveis tóxicos, né, de vitamina D. Então quando o médico pede vitamina D no sangue, o médico vai ver se ele tem que baixar a dose da sua suplementação ou se não tem. Porque se você pega um indivíduo que tem uma tendência a formar cálculo, se ele tiver com níveis muito elevados de vitamina D, ele vai ter um risco maior de formar cálculo. Entendeu? Perfeito. Então é metabolismo mesmo, né? Litíase. Assim, o que a gente tem feito assim, sempre na procura da qualidade de vida, não em exageros, né? Sim. Exagero em exercício, exagero em uso de hormônios, de uso de vitaminas desnecessários, complementos alimentares desnecessários para quem não é atleta profissional, o que é o ótimo inimigo do bom. Que a gente você acaba, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. E sempre fazer a coisa no bom senso. E em qualquer dúvida, procurar um urologista, se aparecer um cálculo, ele dá as orientações que são necessárias. É isso, Celso? Eu acho só para, nós estamos terminando, que às vezes a pessoa tem o cálculo renal, ela é atendida num pronto-socorro, fica sem dor e ela deixa de passar no urologista. Tá. Vale a pena, está comprovado em estudos que essa pessoa, recebendo as orientações médicas, evitar a formação de cálculo, procurar reconhecer se ela tem familiares que têm cálculo ou já tiveram cálculo, ela pode ter um distúrbio metabólico associado a uma herança familiar. Então tem uma série de informações que podem beneficiar ela na orientação. E evitar de ter uma crise novamente. Exatamente. Muito bom. Maravilha, Celso. Obrigado mais uma vez por você ter vindo. Acho que foi uma baita aula.